Quando vi minha esposa queimando uma carta no quintal, achei apenas estranho. Mas quando me aproximei e li o nome que restou nas cinzas, meu mundo inteiro desabou. Era um nome que não ouvia há 30 anos. Um nome que me assombrava nos pesadelos. Um nome que deveria estar enterrado junto com os mortos. Laura. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eram exatamente 17 horas de uma terça-feira comum de abril. Lembro porque tinha acabado de sair de uma reunião tensa no escritório da construtora. Minha empresa, a Almeida Construções, estava fechando um contrato importante com a prefeitura. 15 milhões de reais para construir um conjunto habitacional na zona leste de São Paulo. Cheguei em casa mais cedo que o normal. Nossa casa fica em um condomínio fechado em Alphaville, 3 quartos, piscina, quintal com churrasqueira. O tipo de lugar que você trabalha 30 anos para conseguir. Estacionei a caminhonete na garagem, peguei a pasta de documentos e entrei pela porta lateral que dá para a cozinha. Helena não estava lá. Estranho, porque às terças ela sempre preparava aquele frango ao molho pardo que eu amo. A casa estava silenciosa demais. Coloquei a pasta sobre a bancada de granito e fui procurá-la. A encontrei no quintal dos fundos, de costas para mim, agachada perto do incinerador que usamos para queimar folhas secas. Mas não eram folhas que ela queimava. Mesmo de longe, dava para ver que eram papéis. Papéis antigos, pelo tom amarelado. Helena não me ouviu chegar. Ela estava concentrada demais, alimentando as chamas com mais papéis que tirava de uma caixa de sapatos velha. Suas mãos tremiam. Reconheci aquela caixa. Era da marca Rainha, daquelas lojas antigas que não existem mais. Não havia há anos. Helena, chamei do outro lado do quintal. O que você está fazendo? Ela se virou tão rápido que quase caiu. O rosto dela ficou pálido. Pálido de um jeito que nunca tinha visto em 23 anos de casamento. Os olhos dela se arregalaram, não de surpresa, mas de pânico puro. Eduardo, ela disse, e sua voz saiu estranha, aguda demais. Você chegou cedo. Não era uma saudação. Era uma acusação. Saí mais cedo, respondi, caminhando em direção a ela. Que papéis são esses? Helena rapidamente jogou o resto dos papéis que segurava nas chamas. O fogo subiu, forte e amarelo. Ela fechou a tampa do incinerador com um movimento brusco, como se quisesse esconder algo proibido. Nada importante. Ela disse rápido demais. Só umas contas antigas, papéis velhos que estavam ocupando espaço. Você sabe como eu sou. Não gosto de acumular coisas. Mas eu conhecia minha esposa. Helena era organizada, metódica. Ela não queimava documentos de repente. Em plena tarde de terça-feira, com as mãos tremendo daquele jeito. Ela guardava tudo em pastas etiquetadas no escritório. Contas de luz de 5 anos atrás. Recibos de consertos do carro. Tudo. Deixa eu ver, eu disse, estendendo a mão para a caixa de sapatos. Não tem nada para ver, ela disse, abraçando a caixa contra o peito. São só bobagens, Eduardo. Coisas de quando eu era jovem. Cartas, fotos antigas. Nada que interesse. Cartas de quem? Ela hesitou. Naquele segundo de hesitação, vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Medo. Medo genuíno. De amigas da escola, ela disse finalmente. Da minha mãe, do meu pai. Coisas antigas que só me deixavam triste. Resolvi me livrar delas. Fazia sentido. Os pais de Helena tinham morrido havia 10 anos, com poucos meses de diferença um do outro. Ela ficou arrasada. Entendi o luto, a vontade de se livrar de lembranças dolorosas. Mas algo na explicação dela não se encaixava. Algo no jeito que ela segurava aquela caixa, como se protegesse um segredo. Tudo bem, eu disse, tentando soar compreensivo. Mas da próxima vez me avisa. Eu poderia ter te ajudado. Deve ser difícil revirar essas memórias sozinha. Obrigada, ela disse. Mas sua voz saía tensa, artificial. Vou terminar aqui e já subo para fazer o jantar. Acenei e voltei para dentro de casa. Mas algo me incomodava. Uma sensação estranha no estômago. Um alarme que não conseguia silenciar.
Subi para o quarto, troquei o terno por roupas confortáveis, calça de moletom e camiseta. Fiquei na janela do quarto, olhando para o quintal através das cortinas. Helena continuava lá embaixo. Abriu o incinerador de novo, mexeu nas cinzas com um graveto. Parecia procurar algo, certificar-se de que tudo tinha sido completamente destruído. Depois pegou a caixa de sapatos, agora vazia, e a amassou com força. Jogou no lixo, cobriu com outras coisas. Eram os movimentos de alguém escondendo evidências. Esperei ela entrar na casa. Contei até 100. Depois desci as escadas em silêncio. Atravessei a cozinha. Saí para o quintal. O incinerador ainda estava quente. Fumaça fina subia pelas frestas da tampa. Abri devagar. As cinzas estavam quase todas desfeitas. Mas no canto, preso em um pedaço de metal enferrujado, havia um fragmento de papel. Ainda tinha parte de uma palavra visível, escrita em tinta azul desbotada. Peguei com cuidado. O papel estava quente, frágil. Apenas 5 letras sobreviveram ao fogo. Laura. Laura. Meu coração parou. Laura era o nome da minha primeira esposa. A mulher com quem me casei quando tinha apenas 28 anos. A mulher que morreu 30 anos atrás em um incêndio que destruiu nosso pequeno apartamento na zona norte de São Paulo. A mulher cujo rosto eu tentava esquecer há 3 décadas. Por que Helena tinha uma carta com o nome de Laura? Por que estava queimando essa carta agora, depois de todos esses anos? E por que mentiu sobre o que estava fazendo? Fiquei ali parado, segurando aquele fragmento de papel carbonizado, sentindo o mundo girar ao meu redor. Lágrimas começaram a turvar minha visão. Não de tristeza, mas de confusão, de medo do que aquilo poderia significar. Pensei em confrontar Helena imediatamente, subir e perguntar diretamente, mas algo me deteve. Se ela tinha mentido uma vez, mentiria de novo. Precisava de mais informações antes de acusá-la de qualquer coisa. Precisava entender o que estava acontecendo. Guardei o fragmento de papel no bolso da calça. Fechei o incinerador. Voltei para dentro de casa tentando parecer normal, mas meu coração batia tão forte que conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Helena estava na cozinha, picando cebolas para o jantar. Usava o avental amarelo que ganhei de presente no aniversário dela. Parecia completamente calma agora, como se os últimos 20 minutos não tivessem acontecido. Vai demorar muito? Perguntei, apoiando-me no batente da porta. Uns 40 minutos, ela disse sem olhar para mim. Por quê? Está com muita fome? Não, só curiosidade. Vou trabalhar um pouco no escritório enquanto isso. Ela apenas acenou. Notei que suas mãos não tremiam mais. A faca cortava as cebolas com precisão mecânica. Era como se ela tivesse colocado uma máscara. E agora representava o papel da esposa perfeita de novo. Subi para o escritório no 2º andar. Era um cômodo pequeno, com uma escrivaninha de mogno, estante cheia de livros técnicos sobre construção civil e engenharia, e uma janela que dava para a rua. Fechei a porta, sentei na cadeira de couro, tirei o fragmento de papel do bolso. Sob a luz da luminária, examinei cada detalhe. A letra era delicada, feminina, feita com caneta tinteiro. O tipo de caligrafia que não se vê mais hoje em dia, quando todo mundo digita no celular. A tinta azul tinha desbotado para um tom acinzentado. Apenas Laura era legível. Mas pelo ângulo das letras, dava para perceber que havia mais palavras antes e depois. Era parte de uma frase, talvez o meio de um parágrafo. Quem escreveu aquela carta? Para quem? E o mais importante, como Helena tinha conseguido essa carta? Meu relacionamento com Laura tinha terminado há 30 anos, da forma mais trágica possível. Depois do incêndio não sobrou nada. Nem roupas, nem fotos, nem cartas. Tudo tinha sido consumido pelas chamas. Pelo menos era isso que eu acreditava. Será que alguém tinha guardado algo? Algum parente de Laura? Alguma amiga? E como isso teria parado nas mãos de Helena, anos depois? Precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. Minha memória daquela época era confusa, cheia de buracos.
Os médicos disseram que era normal após um trauma. O cérebro bloqueia as partes mais dolorosas para nos proteger. Lembrava de fragmentos, o cheiro de fumaça, os gritos dos vizinhos, as sirenes dos bombeiros. Acordar no hospital com queimaduras no braço esquerdo e nos ombros. A enfermeira me dizendo que Laura não tinha sobrevivido. O funeral com caixão fechado. Depois disso, tudo ficava nebuloso. Meus filhos, Rafael e Beatriz, eram adultos agora. Rafael tinha 32 anos, trabalhava como advogado em um escritório no centro de São Paulo. Beatriz tinha 29, era professora de história em uma escola particular. Ambos eram filhos do meu segundo casamento, com Helena. Conheci Helena 5 anos depois da morte de Laura. Eu tinha 33 anos, ela tinha 24. Foi em uma festa de fim de ano da construtora onde eu trabalhava como engenheiro júnior na época. Ela era secretária do diretor financeiro. Helena era bonita, simpática, atenciosa. Tinha um jeito calmo de falar que me acalmava. Depois de anos mergulhado em tristeza e culpa, ela pareceu uma luz no fim do túnel. Começamos a namorar, e 6 meses depois nos casamos. Foi um casamento simples, no cartório, com poucos convidados. Ela nunca perguntou muito sobre Laura. Sabia que o assunto era doloroso para mim, então respeitava meu silêncio. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Talvez ela soubesse mais do que demonstrava. Talvez sempre soubesse. O jantar foi estranho. Sentamos à mesa, Helena serviu o frango, arroz e salada. Comemos em silêncio. Ela perguntou sobre o contrato com a prefeitura. Eu dei respostas curtas. Minha cabeça estava longe, presa naquele pedaço de papel carbonizado que agora estava escondido na gaveta do meu escritório. Você está bem? Helena perguntou no meio da refeição. Estou só cansado. Foi um dia longo. Ela me estudou com os olhos. Olhos castanhos, amendoados, que sempre achei bonitos. Mas naquela noite, pela primeira vez em 23 anos, me perguntei o que realmente se passava por trás deles. Tem certeza? Você está distante. Tenho, Helena. Só preciso dormir cedo hoje. Ela não insistiu. Depois do jantar, Helena foi assistir televisão na sala. Voltei para o escritório, fechei a porta com chave. Liguei o computador e abri o navegador. Não usava muito a internet além de trabalho e e-mails, mas sabia fazer pesquisas básicas. Digitei: Laura Mendes, São Paulo, incêndio 1995. Laura Mendes era o nome completo da minha primeira esposa. O incêndio aconteceu no dia 12 de março daquele ano. Eu tinha 28 anos. Ela tinha 26. Vários resultados apareceram. Notícias antigas de jornais que tinham sido digitalizadas. Cliquei na primeira. Incêndio mata jovem e deixa marido ferido na Zona Norte. Li a matéria inteira. Dizia que o fogo começou na madrugada por volta das 3 da manhã. A origem foi determinada como um curto-circuito na fiação antiga do prédio. O apartamento ficava no 3º andar. Laura Mendes, 26 anos, morreu por inalação de fumaça. Eduardo Almeida, 28 anos, foi resgatado com vida, mas sofreu queimaduras de 2º grau. Não havia muitos detalhes além disso. Era uma notícia curta, de 4 parágrafos. Mais uma tragédia em uma cidade cheia de tragédias. Cliquei em outro resultado. Este era de um blog sobre casos não resolvidos. O título me fez gelar. O incêndio na Rua das Acácias. Acidente ou crime? Li com o coração acelerado. O blogueiro levantava questões sobre inconsistências no laudo dos bombeiros. Segundo ele, havia evidências de que o incêndio poderia ter sido provocado. Testemunhas relataram ter visto alguém saindo do prédio minutos antes do fogo começar. Mas a investigação foi arquivada por falta de provas. Nunca tinha ouvido falar disso. Ninguém nunca me disse que havia suspeita de incêndio criminoso. Continuei lendo. O blogueiro mencionava que Eduardo Almeida, o viúvo, tinha sido brevemente investigado, mas foi descartado como suspeito porque estava gravemente ferido e em estado de choque. Não havia motivo aparente. O casamento parecia estável, não havia seguro de vida significativo, não havia amantes ou dívidas. O caso foi arquivado como acidente causado por fiação defeituosa, mas algumas pessoas,
incluindo vizinhos e um bombeiro que preferiu não se identificar, continuavam céticas. Senti um peso no peito. Será que alguém tinha matado Laura deliberadamente? Será que eu tinha sido o alvo e ela morreu no meu lugar? Ou seria o contrário? Digitei: Helena Costa, São Paulo, 1976. Helena Costa era o nome de solteira da minha esposa. Ela nasceu em 1976 em São Paulo, bairro de Santana. Pelo menos era isso que sempre me contou. Poucos resultados apareceram. Alguns perfis em redes sociais que não eram dela. Nenhuma notícia. Nenhum registro público significativo. Era como se ela não tivesse existido antes de nos conhecermos. Claro que muita gente não tem presença online, principalmente quem nasceu antes da internet. Mas mesmo assim, era estranho não achar absolutamente nada. Tentei outra busca. Helena Costa, secretária, São Paulo, 1995. Nada relevante. Helena Costa, diretoria financeira construtora. Nada. Era como procurar um fantasma. Bati na porta do escritório e me fez pular. Eduardo? A voz de Helena do outro lado. Está tudo bem aí? Está sim, respondi tentando soar calmo. Só terminando uns e-mails de trabalho. Vou dormir. Você vem? Já vou. Mais meia hora. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Ouvi seus passos se afastando, subindo a escada para o quarto. Esperei até o silêncio voltar. Peguei o fragmento de papel de novo. Observei cada curva das letras. Havia algo familiar naquela caligrafia, mas não conseguia identificar o que. Parecia que meu cérebro reconhecia algo que minha mente consciente não alcançava. Será que era a letra de Laura? Não, não podia ser. Laura escrevia de forma mais angular, lembrava disso. Suas letras eram firmes, quase masculinas. Esta caligrafia era mais suave, mais redonda. Então de quem era? Abri a gaveta da escrivaninha e peguei uma lupa que usava para ler plantas de construção. Examinei o papel sob aumento. No canto superior, quase invisível, havia um pedacinho de outro elemento. Parecia parte de um carimbo ou selo. Apenas uma curva vermelha. Mas era alguma coisa. Tirei uma foto com o celular. Dei zoom máximo. A curva vermelha tinha uma textura específica, como tinta de carimbo antiga. Mas não dava para saber o que era sem o resto. Minha cabeça latejava. Tomei 2 comprimidos de dipirona que guardava na gaveta. Bebi água direto da garrafa que sempre mantinha ali. Olhei o relógio. 23 horas e 15 minutos. Desliguei o computador, apaguei as luzes, subi para o quarto. Helena já dormia ou fingia dormir. Estava virada para o lado dela da cama, de costas para o meu lado. Respiração tranquila. Regular. Tomei banho rápido, escovei os dentes, vesti o pijama, deitei do meu lado, mantendo distância. Olhei para o teto, para as sombras que a luz da rua projetava através das cortinas. Quem era Helena realmente? A mulher com quem eu dividia a cama há 23 anos era uma desconhecida? Tinha segredos que eu nunca imaginei? Não consegui dormir. Fiquei ali deitado, imóvel, ouvindo Helena respirar ao meu lado. Por volta das 2 da manhã, ela se mexeu, resmungou algo incompreensível. Virou para o meu lado. No sono, sua mão procurou a minha, como sempre fazia. Era um gesto automático, feito 1000 vezes ao longo dos anos. Segurei sua mão. Estava quente, macia, familiar. A mesma mão que me consolou quando a construtora quase faliu em 2008. A mesma mão que segurou a minha quando Beatriz nasceu de cesárea emergencial. A mesma mão que fez curativos nas minhas costas quando machuquei, carregando materiais no canteiro de obras. Como essa mão poderia pertencer a alguém que mentia para mim? Alguém que escondia conexões com o meu passado morto? Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei com cuidado para não acordá-la. Vesti roupas de corrida, desci as escadas. Saí para caminhar pelo condomínio. O ar da manhã estava frio, úmido. Alphaville sempre tinha essa névoa matinal. Caminhei sem rumo pelas ruas vazias do condomínio. Casas enormes, jardins bem cuidados, carros importados nas garagens. Tinha trabalhado 30 anos para morar ali, para dar essa vida confortável para minha família.
E agora descobria que talvez tudo fosse construído sobre mentiras. Voltei para casa às 6h30. Helena já estava acordada, preparando café na cozinha. Usava o roupão azul claro, cabelos presos em um coque solto. Parecia cansada, com olheiras que não estavam lá ontem. Bom dia, ela disse sem olhar para mim. Dormiu bem? Mais ou menos. E você? Também mais ou menos. Sonhei com coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ela hesitou, mexendo o café na xícara. Não lembro direito. Você sabe como são sonhos confusos. Tomamos café em silêncio. Pão francês com manteiga, café preto, suco de laranja. A rotina de sempre, mas tudo parecia diferente agora. Cada gesto dela me deixava em alerta. Cada palavra parecia carregar peso extra. Vou sair cedo hoje, eu disse. Tenho reunião com os engenheiros às 8. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Tinha a reunião, mas antes disso tinha outra coisa para fazer. Tá bom. Eu também vou sair. Preciso ir no mercado, pagar umas contas, essas coisas. Ela pegou a bolsa, as chaves do carro dela, um Corolla prata que comprei no ano passado. Nos despedimos com um beijo rápido no rosto. Mecânico, sem afeto real. Esperei ela sair, peguei minha caminhonete, mas não fui direto para o escritório. Fui para o bairro de Santana, onde Helena disse ter crescido. Não tinha endereço exato, mas tinha o nome da escola que ela mencionou algumas vezes. Colégio Santíssimo Sacramento. Cheguei lá às 7h30. Era uma escola antiga, prédio de 3 andares com fachada amarela descascada. Estacionei em frente. Entrei pela portaria. Um segurança idoso me parou. Bom dia. Posso ajudar? Bom dia. Estou procurando informações sobre uma ex-aluna. Minha esposa estudou aqui nos anos 80. Queria saber se ainda guardam registros daquela época. O segurança coçou a cabeça. Tem que falar com a secretaria. Mas só abrem às 8. Quer esperar? Vou esperar. Sentei em um banco de madeira no pátio. Crianças começavam a chegar. Uniformizadas, mochilas nas costas. Pais deixavam os filhos correndo para não se atrasar para o trabalho. Vida normal, cotidiana. Às 8 em ponto, subi para a secretaria no 2º andar. Uma mulher de uns 50 anos, óculos grossos, cabelo curto, me recebeu atrás de um balcão cheio de papéis. Bom dia. Posso ajudar? Bom dia. Meu nome é Eduardo Almeida. Estou procurando registros de uma ex-aluna chamada Helena Costa. Ela teria estudado aqui entre 1983 e 1993, mais ou menos. A mulher franziu a testa. Registros tão antigos assim são arquivados. Não temos tudo digitalizado ainda. Qual o motivo da consulta? É minha esposa. Estou tentando localizar colegas dela para organizar uma festa surpresa de aniversário. Era uma mentira razoável. A mulher pareceu aceitar. Vou precisar de dados mais específicos. Data de nascimento, nome dos pais, ano de formatura. Dei as informações que sabia. Helena Costa, nascida em 10 de janeiro de 1976. Mãe, Irene Costa. Pai, Antônio Costa. Formatura provavelmente em 1993. A mulher anotou tudo. Desapareceu por uma porta nos fundos. Fiquei ali esperando, nervoso, tamborilando os dedos no balcão. 10 minutos depois, ela voltou com uma pasta amarelada. Encontrei algo, mas é estranho. Estranho como? Temos uma Helena Costa que estudou aqui, mas os dados não batem completamente. Esta Helena nasceu em 23 de março de 1976, não 10 de janeiro. E os pais dela se chamavam José Costa e Maria Costa, não Irene e Antônio. Meu estômago apertou. Deixa eu ver. A mulher hesitou. Não posso mostrar documentos sem autorização. Por favor. É minha esposa. Ela suspirou, virou a pasta para mim. Era uma ficha cadastral antiga, datilografada. Nome: Helena Maria Costa. Data de nascimento: 23 de março de 1976. Endereço: Rua Alferes Magalhães, número 234. Filiação: José Costa e Maria Costa. Mas o mais perturbador era a foto anexada. Era uma foto 3x4 em preto e branco.
granulada pelo tempo. A garota na foto tinha cabelos escuros, olhos claros, rosto redondo. Não era Helena. Não era nem parecida com Helena. Tem certeza que essa é a única Helena Costa que estudou aqui nesse período? Perguntei com a voz tremendo. Tenho. Nosso arquivo é bem organizado, mesmo sendo antigo. Esta é a única. Tirei uma foto da minha esposa do celular. Mostrei para a secretária. Esta é minha esposa. A senhora reconhece ela? Ela poderia ter estudado aqui com outro nome? A mulher olhou a foto com atenção. Depois balançou a cabeça. Não reconheço. Trabalho aqui há 25 anos, conheço muitas ex-alunas de vista. Mas esta não. Agradeci e saí, atordoado. Desci as escadas tropeçando. Quase caí no último degrau. Entrei na caminhonete, sentei ali no estacionamento tentando processar o que acabara de descobrir. Helena tinha mentido sobre onde estudou. Ou tinha usado o nome e a identidade de outra pessoa. Ou nunca tinha estudado ali. De qualquer forma, sua história não batia. Quem diabos eu tinha casado? Liguei o carro, dirigi sem rumo por Santana. Passei pela rua Alferes Magalhães. Era uma rua residencial tranquila, casas antigas, algumas reformadas, outras precisando de pintura. O número 234 era um sobrado amarelo com grades nas janelas. Estacionei do outro lado da rua. Observei. Fiquei ali sentado por 20 minutos, não sabendo o que fazer. Tocar a campainha e perguntar o quê? Oi, por acaso morou aqui uma mulher chamada Helena Costa? E se dissessem que sim? E se dissessem que não? Meu celular tocou. Era o engenheiro-chefe da obra. Senhor Eduardo, o senhor vem hoje? Precisamos fechar as especificações do projeto. Vou sim. Desculpa o atraso. Chego em meia hora. Dei partida e fui para o escritório. A Almeida Construções ficava no Brás, em um prédio comercial de 5 andares. Meu escritório era no 4º andar, com vista para o mercado municipal. Passei o resto da manhã em reuniões automáticas. Minha cabeça estava longe. Aprovei plantas sem olhar direito, assinei orçamentos sem conferir valores. Meus funcionários me olhavam estranho, mas ninguém perguntou nada. Na hora do almoço, fui até um cartório no centro. Precisava de certeza. Pedi uma cópia da certidão de casamento minha e de Helena. A atendente disse que ficaria pronta em 2 horas. Aproveitei para almoçar em um restaurante por quilo perto dali. Não tinha fome, mas forcei comida para dentro. Arroz, feijão, um pedaço de carne. Tudo tinha gosto de papelão. Voltei ao cartório às 3 da tarde. Peguei a certidão, sentei em um banco na praça ao lado, li cada linha. Nome da noiva, Helena Maria Costa. Data de nascimento, 10 de janeiro de 1976. Filiação, Irene Costa e Antônio Costa. RG, 12.543.821. Anotei o número do RG. Liguei para um conhecido que trabalhava no Poupa Tempo, marcamos de nos ver no final do dia. Voltei para o escritório, tentei trabalhar, mas era impossível me concentrar. Às 5 da tarde saí e fui encontrar meu conhecido, um rapaz chamado Bruno que me devia uns favores. Expliquei que precisava verificar um RG, que era urgente, que tinha a ver com heranças e questões legais. Bruno hesitou, mas concordou. Me levou para uma sala com computadores, digitou o número. Esperamos alguns segundos enquanto o sistema processava. Aqui, ele disse, virando a tela para mim. Este RG foi emitido em 1998 em nome de Helena Maria Costa. Mas tem uma observação estranha. Foi um documento de segunda via, emitido por perda do original. E o original? Quando foi emitido? Bruno clicou em outro menu. Não tem registro de primeira via. Só consta esta segunda via de 98. Meu estômago revirou. Como alguém pede segunda via de um documento que nunca teve primeira via? Tem certeza que não é erro no sistema? Bruno checou de novo. Tenho certeza. Às vezes acontece. Documentos muito antigos não foram digitalizados direito. Ou registros se perderam. Mas é estranho mesmo. Normalmente tem pelo menos alguma referência ao documento original. Agradeci e saí de lá com mais perguntas que respostas.
Helena tinha conseguido um RG em 1998, 3 anos depois de nos conhecermos, 1 ano depois de nos casarmos. Por que precisaria de um documento novo? E como conseguiu sem ter o original? A menos que o original pertencesse a outra pessoa. Dirigi de volta para casa no piloto automático. O trânsito estava pesado, típico de final de tarde em São Paulo. Fiquei parado na Marginal Tietê por 40 minutos, olhando as águas sujas do rio, pensando em como minha vida tinha se transformado em um quebra-cabeça impossível. Cheguei em casa às 7 da noite. O Corolla de Helena estava na garagem. Entrei pela porta da frente. Ela estava na sala, assistindo o noticiário. Levantou quando me viu, veio me cumprimentar com um beijo no rosto. Demorou hoje. Tudo bem? Reuniões, trânsito, você sabe como é. Jantei com os engenheiros, menti. Você já comeu? Já sim. Fiz uma salada. Tem sobrado na geladeira se quiser. Vou só tomar um banho antes. Subi para o quarto, tranquei a porta do banheiro, sentei na borda da banheira com a cabeça entre as mãos. Precisava de um plano. Não podia simplesmente acusá-la sem mais provas. Precisava de evidências concretas. Precisava entender toda a história antes de confrontá-la. Tomei banho demorado, água quente, tentando organizar os pensamentos. Quando saí, Helena estava deitada na cama, lendo um livro. Um romance qualquer com capa florida. Eduardo, ela disse sem levantar os olhos do livro. Precisamos conversar sobre algo. Meu coração disparou. Sobre o quê? Ela fechou o livro, me encarou. Você tem estado estranho desde ontem. Distante. O que está acontecendo? Era a minha chance. Podia perguntar sobre a carta, sobre o nome Laura, sobre tudo. Mas algo me fez recuar. Se ela estava escondendo algo grande, acusá-la agora poderia fazê-la destruir evidências ou desaparecer. Nada demais, respondi. Só trabalho. Este contrato com a prefeitura está me deixando tenso. São muitos detalhes, muita responsabilidade. Ela me estudou por um longo momento. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? A ironia era dolorosa. Ela dizia que eu podia confiar nela, enquanto guardava segredos que poderiam destruir nosso casamento. Eu sei, Helena. Obrigado. Ela voltou para o livro. Deitei do meu lado da cama, peguei o celular, fingi rolar pelas notícias. Na verdade, estava pensando no próximo passo. Precisava encontrar mais cartas, mais evidências do passado. Se Helena tinha uma, talvez tivesse outras. E se tivesse queimado tudo, precisava descobrir de onde elas vieram. Na manhã seguinte, esperei Helena sair para o mercado. Assim que o Corolla desapareceu pela rua, desci correndo para o porão. Era onde guardávamos coisas antigas, caixas de mudanças passadas, decorações de Natal, equipamentos que não usávamos mais. Procurei metodicamente. Abri cada caixa, revirei cada canto. A maior parte era lixo comum, roupas velhas das crianças, brinquedos quebrados, revistas antigas. Então, no fundo de uma caixa marcada "Papéis importantes", encontrei um envelope pardo grande. Estava embaixo de certidões de nascimento dos meus filhos, diplomas escolares, documentos do carro. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia fotos, fotos antigas, desbotadas. Reconheci algumas delas. Eram fotos do nosso casamento no cartório, dos primeiros anos juntos, de quando Rafael nasceu. Mas no meio das fotos conhecidas, havia outras que nunca tinha visto. Fotos de uma mulher jovem, sozinha, em lugares que não reconhecia. A qualidade era ruim, granuladas, como se tivessem sido tiradas de longe com uma câmera barata. Peguei uma das fotos. Olhei mais de perto. A mulher tinha cabelos escuros e longos. Usava um vestido florido. Estava em frente a um prédio antigo. Virei a foto. No verso, escrito a lápis: Laura, março de 1995. Meu sangue congelou. Março de 1995 era o mês em que Laura morreu. Esta foto era de poucas semanas, talvez dias, antes do incêndio. Mas por que Helena teria uma foto de Laura? Como ela conseguiu isso? Continuei procurando. Havia mais fotos. 5 ao todo. Todas de Laura. Todas de ângulos estranhos, como se alguém a estivesse seguindo.
Laura entrando em um supermercado. Laura sentada em um banco de praça. Laura conversando com alguém na rua. Na última foto, Laura estava na porta do nosso antigo apartamento. A data no verso: 11 de março de 1995. Um dia antes do incêndio. Senti náusea. Alguém estava vigiando Laura. Alguém a fotografou no dia anterior à sua morte. E essas fotos estavam na minha casa, escondidas por Helena. Ouvi o som de um carro entrando na garagem. Helena tinha voltado. Rapidamente coloquei as fotos de volta no envelope, o envelope de volta na caixa, organizei tudo como estava. Subi as escadas do porão correndo. Entrei na sala fingindo que estava assistindo televisão. Helena entrou carregando sacolas de mercado. Trouxe as coisas que você gosta. Ela disse sorrindo. Aquele queijo que você ama, café especial, pães da padaria artesanal. Obrigado, respondi, tentando soar natural. Ela me olhou de um jeito estranho. Você está suando. Está passando mal? Fiz exercícios, menti. Umas flexões aqui na sala. Ela aceitou a explicação. Foi para a cozinha guardar as compras. Subi para o escritório, tranquei a porta. Sentei na cadeira tentando processar tudo. Helena não apenas conhecia Laura. Helena estava seguindo Laura antes da morte dela. Isso só podia significar uma coisa. Helena estava envolvida no incêndio. De alguma forma, ela estava conectada à morte da minha primeira esposa. Mas por quê? Qual era a motivação? Ciúmes? Obsessão? Algo mais sinistro? Precisava de mais informações. Precisava falar com alguém que conhecesse Laura, que pudesse ter respostas sobre aquela época. Lembrei de Sônia, a melhor amiga de Laura. Elas eram inseparáveis. Depois do incêndio, Sônia foi ao funeral, me abraçou, disse que sentia muito. Mas depois disso, perdemos contato. Foi doloroso demais manter amizades que me lembravam de Laura. Será que Sônia ainda morava em São Paulo? Procurei nas redes sociais. Sônia Tavares era um nome comum, havia dezenas de perfis. Tentei adicionar filtros. Idade aproximada, São Paulo, possíveis conexões. Finalmente encontrei um perfil que parecia certo. Sônia Tavares, 56 anos, mora em São Paulo. Trabalha como contadora. A foto do perfil mostrava uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos curtos, óculos de armação vermelha, sorriso gentil. Reconheci traços da Sônia que conheci 30 anos atrás. Enviei uma mensagem privada. Oi, Sônia. Não sei se você se lembra de mim. Sou Eduardo Almeida, marido da Laura Mendes. Sei que faz muito tempo, mas preciso falar com você sobre algo importante. É urgente. Meu telefone é 11 98765 4321. Por favor, me ligue quando puder. Enviei. E fiquei olhando para a tela, esperando. Nada aconteceu. Claro, ela provavelmente não verificava mensagens constantemente. Teria que esperar. O resto do dia passou em câmera lenta. Jantamos juntos, Helena e eu. Conversamos sobre amenidades. Ela contou que Beatriz tinha ligado, que estava pensando em viajar para o exterior nas férias, que Rafael estava considerando trocar de emprego. Eu acenava, fingia interesse, mas minha mente estava longe. Às 10 da noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi rápido, saí para o quintal para Helena não ouvir. Alô, Eduardo? É você mesmo? A voz era feminina, familiar, mas envelhecida pelo tempo. Aqui é a Sônia. Sônia, obrigado por ligar. Eu sei que é estranho depois de tanto tempo. Não precisa explicar. Quando vi sua mensagem, fiquei chocada. Nunca pensei que fosse falar com você de novo. O que aconteceu? Respirei fundo. É sobre Laura. Sobre o incêndio. Descobri algumas coisas que não fazem sentido e preciso da sua ajuda. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, Sônia disse: Sempre soube que havia algo errado naquela história. Como assim? Não quero falar disso por telefone. Podemos nos encontrar? Amanhã, se possível. Claro. Onde? Tem uma cafeteria perto do Parque Ibirapuera, na Avenida República do Líbano. Chama-se Café Memória. Você conhece? Não, mas vou achar. Que horas? 12:00. Vai estar ok? Perfeito. Até amanhã, Sônia.
Desliguei. O coração batia forte. Finalmente alguém que poderia ter respostas. Alguém que também suspeitava que havia algo errado. Voltei para dentro. Helena tinha subido para o quarto. Tranquei as portas, apaguei as luzes, subi. Ela já dormia, ou fingia dormir. Deitei do meu lado, olhei para o teto, planejando o dia seguinte. Na manhã seguinte, inventei uma desculpa sobre precisar visitar um fornecedor. Helena nem questionou muito. Ela mesma disse que tinha marcado de almoçar com uma amiga do clube. Saí de casa às 10h30, dirigi até o Ibirapuera. Cheguei cedo, estacionei perto do parque. Caminhei até encontrar a cafeteria. Era um lugar pequeno, charmoso, com mesinhas de madeira e ar vintage. Cheirava a café fresco e bolo de chocolate. Escolhi uma mesa no canto de onde podia ver a porta. Pedi um café preto e esperei. Às 12h em ponto, Sônia entrou. Ela estava mais velha, claro, mas ainda tinha aquele jeito tranquilo, aquele sorriso gentil que lembrava. Nos abraçamos. Foi estranho. Abraçar alguém que não via há 3 décadas. Alguém que compartilhou um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Você não mudou tanto, ela disse sentando. Ainda reconheceria você na rua. Você também está igual. Só com mais sabedoria nos olhos. Ela sorriu. Pediu um cappuccino para a garçonete. Ficamos em silêncio, constrangido por um momento. Depois ela falou. Então, o que descobriu sobre Laura? Respirei fundo e contei tudo. A carta queimada, o nome Laura nas cinzas, as fotos de vigilância que encontrei no porão, as mentiras de Helena sobre seu passado. Sônia ouvia atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela ficou calada por um tempo longo. Depois disse, eu sempre soube que Helena não era quem dizia ser. Meu estômago apertou. Como assim? Laura me contou sobre ela. 3 semanas antes do incêndio. Contou o quê? Sônia tomou um gole do cappuccino, como se precisasse de coragem. Laura disse que uma mulher estava seguindo ela. Uma mulher jovem de cabelos escuros que aparecia em lugares estranhos. No supermercado, no trabalho, perto do seu apartamento. Laura estava assustada, mas você viajava muito naquela época por causa do trabalho, então ela não quis te preocupar. Eu não sabia de nada disso. Ela tentou te contar, mas você estava estressado, trabalhando em um projeto grande. Então ela veio falar comigo. Pedi para ela ir à polícia, fazer um boletim de ocorrência. Ela disse que ia, mas nunca fez. Uma semana depois aconteceu o incêndio. Por que você nunca me contou isso? Perguntei, sentindo raiva e confusão. Tentei. Fui te ver no hospital, mas você estava sedado, queimado, em choque. Depois, no funeral, você estava destruído. Não consegui. E com o tempo, pensei que talvez fosse paranoia da Laura, que talvez não tivesse nada a ver com o incêndio. Mas sempre me incomodou. Laura descreveu como era essa mulher. Disse que era jovem, 20 e poucos anos, bonita, cabelos compridos e escuros. Usava sempre óculos escuros, mesmo em dias nublados. E tinha uma marca de nascença no pescoço, do lado esquerdo. Meu sangue congelou. Helena tinha uma marca de nascença no pescoço esquerdo. Sempre disse que era de uma cirurgia que fez na infância, mas nunca vi cicatriz. Apenas uma mancha escura, do tamanho de uma moeda. Sônia percebeu minha reação. É ela, não é? Sua esposa atual é a mulher que estava seguindo Laura. Acho que sim. Mas não entendo por quê. Por que ela seguiria Laura? Como ela me conhecia? E se ela causou o incêndio, por que depois se aproximou de mim? Sônia balançou a cabeça. Não sei. Mas tem outra coisa que preciso te contar. Algo que nunca contei para ninguém. O quê? Laura estava grávida. O mundo parou. Grávida. De 2 meses. Ela descobriu 3 semanas antes de morrer. Estava decidindo como te contar. Queria fazer algo especial, uma surpresa. Mas nunca teve chance. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem controle. Laura estava esperando um filho meu. Um filho que morreu junto com ela naquele incêndio. Sinto muito, Eduardo, Sônia disse, com lágrimas nos próprios olhos. Achei que você soubesse. A autópsia não mostrou? Nunca vi o laudo completo.
Estava destruído demais para pedir detalhes. Só me disseram que ela morreu por inalação de fumaça. Ficamos sentados ali, 2 sobreviventes de uma tragédia antiga, chorando juntos pela primeira vez em 30 anos. A cafeteria ao nosso redor continuava normal. Pessoas rindo, conversando, alheias à nossa dor. Depois de um tempo, me recompus. Sônia, você tem alguma teoria sobre o que aconteceu? Sobre quem é Helena e por que faria isso? Tenho uma teoria, mas vai parecer loucura. Neste ponto, nada mais me surpreenderia. Ela respirou fundo. E se Helena fosse obcecada por você? E se ela te conhecesse de algum lugar, te amasse à distância, e decidiu eliminar Laura para ficar com você? Mas isso não faz sentido. Eu não a conhecia antes. Nunca tinha visto ela na vida até a festa da construtora. Tem certeza? Pensa bem. Algum lugar que você frequentava? Alguma conexão que não percebeu? Fechei os olhos, tentando voltar no tempo. 1995. Eu trabalhava como engenheiro em uma construtora média. Fazia obras em vários lugares de São Paulo. Laura trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. Nossa rotina era simples: trabalho, casa, fins de semana com amigos. Não consigo lembrar de nenhuma conexão com Helena, eu disse. Mas vou investigar mais. Tem outra possibilidade, Sônia disse, hesitante. E se Helena for parente de Laura? Irmã, prima, algo assim? Laura não tinha irmãs. Era filha única. E os pais dela morreram quando ela tinha 20 anos, em um acidente de carro. Não tinha mais família próxima. Família distante, então, primos afastados. Às vezes essas conexões existem e a gente nem sabe. Poderia ser. Mas por que uma prima mataria Laura para ficar comigo? Ciúmes, inveja, obsessão. Pessoas fazem coisas terríveis por razões que parecem absurdas para quem está de fora. Tinha que descobrir a verdade sobre quem era Helena, de onde ela realmente vinha, e precisava de ajuda profissional para isso. Sônia, você conhece algum detetive particular? Alguém de confiança? Ela pensou por um momento. Conheço um investigador que trabalha comigo às vezes em casos de fraude contábil. Homem sério, discreto. Quer que eu peça o contato dele? Por favor. Ela pegou o celular, enviou uma mensagem. Alguns minutos depois me passou um número. O nome dele é Maurício Silva. Já avisei que você vai ligar. Agradeci, paguei os cafés, nos despedimos na porta da cafeteria. Antes de ir, Sônia segurou minha mão. Cuidado, Eduardo. Se Helena realmente fez o que achamos que ela fez, é uma pessoa perigosa. Muito perigosa. Eu sei, mas preciso saber a verdade. Para Laura, para nosso filho que nunca nasceu, para mim. Entendo. Me liga se precisar de qualquer coisa. E por favor, tenha cuidado. Prometo. Dirigi de volta para casa em estado de choque. Grávida. Laura estava grávida. Íamos ter um bebê, uma família. E tudo foi tirado de nós naquela noite de março. Cheguei em casa às 3 da tarde. Helena ainda não tinha voltado do almoço com a amiga. Subi para o escritório. Liguei para Maurício Silva. A voz que atendeu era grave, profissional. Maurício Silva Investigações. Oi, meu nome é Eduardo Almeida. A Sônia Tavares me passou seu contato. Ah, sim, ela já me avisou. O senhor precisa de um investigador particular? Preciso sim. É um caso delicado. Prefiro explicar pessoalmente. Claro. Pode vir ao meu escritório hoje às 5? Posso. Ele me passou o endereço. Na região da Liberdade. Desliguei, olhei o relógio. Tinha 2 horas. Desci, peguei um sanduíche na geladeira, comi sem sentir o gosto. Helena chegou às 4h30 carregando sacolas de uma loja de roupas. Comprei umas coisas. Ela disse animada. Quer ver? Depois, amor. Preciso sair de novo. Problema na obra. De novo? Você tem saído muito ultimamente. É este contrato com a prefeitura. Está me deixando louco. Ela me olhou com aquela expressão que não conseguia mais decifrar. Era preocupação genuína ou estava calculando algo? Tá bom. Não volta muito tarde, ok? Prometo. Saí, dirigi até a Liberdade.
O escritório de Maurício ficava no terceiro andar de um prédio comercial modesto. Uma placa discreta na porta. M. Silva, Investigações Privadas. Toquei a campainha. Um homem de uns 45 anos abriu. Era alto, magro, tinha barba grisalha bem aparada e olhos atentos que pareciam analisar tudo ao mesmo tempo. Eduardo? Sou eu. Entre, por favor. O escritório era pequeno, mas organizado. Uma mesa de metal, 2 arquivos, um computador, fotos de casos resolvidos na parede. Maurício me ofereceu café. Aceitei. Sentamos. Ele pegou um bloco de notas. Então, me conte o que precisa. Contei a história toda de novo. As mesmas informações que dei para a Sônia, só que agora com mais detalhes. As fotos de vigilância, as mentiras sobre a escola, o RG falso, a carta queimada, o nome Laura. Maurício anotava tudo meticulosamente, sem interromper. Quando terminei, ele ficou pensativo. É um caso complexo. Vai exigir investigação profunda, verificação de registros antigos, talvez até suborno de alguns funcionários públicos para conseguir informações confidenciais. Quanto vai custar? Depende de quanto fundo o senhor quer que eu cave. Para começar, precisaria de um adiantamento de R$ 10.000. Isso cobre 2 semanas de investigação. Se precisar de mais tempo, acertamos depois. Tudo bem. Quando pode começar? Amanhã mesmo. Mas preciso de algumas coisas do senhor. Fotos recentes da sua esposa, todos os documentos que conseguir dela, endereços que ela frequenta, nome de amigos e parentes, qualquer informação que tenha. Posso conseguir isso, mas tem que ser discreto. Ela não pode desconfiar. Entendo. Vou trabalhar em sigilo total. A única pessoa com quem vou compartilhar informações é o senhor. Ótimo. Maurício me passou um contrato, li rapidamente, assinei. Transferi os R$ 10.000 ali mesmo pelo celular. Nos despedimos com um aperto de mãos. Vou descobrir quem é Helena Costa de verdade, ele disse. Tenha certeza disso. Voltei para casa às 7 da noite. Helena estava na cozinha preparando o jantar. Cheirava bem, alho refogado, tempero de carne. Meu estômago roncou, percebi que não comia direito há dias. Quer ajuda? Ofereci. Pode pôr à mesa. Coloquei pratos, talheres, copos. Movimentos automáticos de 23 anos de casamento. Jantamos juntos, conversamos sobre o dia. Helena contou que a amiga estava pensando em se separar do marido, que Rafael tinha marcado de vir jantar no domingo, que Beatriz mandou fotos de uma viagem que fez no final de semana passado. Tudo tão normal, tão doméstico, como se nossa vida não estivesse desmoronando por dentro. Depois do jantar, assisti televisão com ela. Um filme antigo que já tínhamos visto 1000 vezes. Helena se aninhou no meu ombro, como sempre fazia. Senti seu perfume, aquele mesmo perfume francês que usava há anos. Senti seu corpo quente contra o meu. E me perguntei, quem é você? Quem é realmente a mulher deitada ao meu lado? Nos dias seguintes mantive a rotina normal. Ia trabalhar, voltava, jantava com Helena, dormia ao lado dela. Mas por dentro, estava consumido pela ansiedade. Maurício ligava todos os dias com pequenas atualizações. No terceiro dia, ele tinha descoberto algo importante. Preciso que venha ao escritório, ele disse. Encontrei informações que o senhor precisa ver pessoalmente. Cheguei lá em meia hora. Maurício estava atrás da mesa com vários papéis espalhados. Sentei, meu coração batendo forte. Consegui rastrear o RG da Helena. Ele começou. Como o senhor suspeitava, é falso. Bem feito, difícil de detectar, mas falso. O número existe no sistema, mas pertence a outra pessoa. A quem pertence? A uma mulher chamada Helena Maria Costa, que morreu em 1997. Tinha 21 anos. Acidente de carro em Campinas. Sua esposa assumiu a identidade dela um ano depois? Então, Helena não é o nome verdadeiro dela? Não. Tentei descobrir quem ela é de verdade. Mas está difícil. Quem fez essa troca de identidade sabia o que estava fazendo. Todos os documentos foram falsificados profissionalmente.
Mas você deve ter descoberto alguma coisa. Maurício pegou uma foto, colocou na minha frente. Reconhece essa mulher? Era uma foto antiga, anos 80 pelo estilo. Mostrava duas garotas adolescentes, braços ao redor dos ombros uma da outra, sorrindo para a câmera. Reconheci uma delas imediatamente. Esta é Laura, eu disse apontando. Exato. E esta aqui, ele apontou para a outra garota. É Helena. Ou melhor, a mulher que hoje se chama Helena. Olhei mais de perto. A outra garota tinha cabelos escuros, rosto redondo, olhos claros. Parecia familiar, mas não conseguia identificar de onde. Quem é ela? Descobri que esta foto foi tirada em um orfanato em Santo André. As duas cresceram juntas lá dos 8 aos 16 anos. Eram como irmãs. Orfanato? Laura nunca mencionou ter crescido em orfanato. Ela foi para lá depois da morte dos pais. Ficou 6 anos antes de conseguir sair e viver sozinha. E a outra garota? O nome dela no orfanato era Elisa Santos. Mas depois que saiu de lá, aos 16 anos, desapareceu dos registros. É como se tivesse deixado de existir. Até ressurgir anos depois como Helena Costa. Elisa Santos. Finalmente tinha o nome verdadeiro dela. Mas ainda não entendia a história toda. Por que Elisa assumiria outra identidade? Por que se aproximaria de mim? E se ela e Laura eram como irmãs, por que mataria Laura? Tem mais, Maurício disse. Consegui o contato de uma mulher que trabalhou nesse orfanato nos anos 80. Ela se lembra das duas meninas. Disse que pode conversar com o senhor se quiser. Quero sim. Quando? Hoje à noite, se possível. Ela mora em Santo André. Já está esperando. Vamos agora. Maurício e eu fomos de carro até Santo André. A mulher morava em um apartamento simples em um conjunto habitacional. Tinha uns 70 anos, cabelos completamente brancos, rosto enrugado, mas olhos gentis. Dona Carmen, muito prazer. Sou Eduardo. Entre, por favor. Já preparei café para vocês. Sentamos na sala pequena, com sofá de estampa floral e muitos porta-retratos nas prateleiras. Dona Carmen serviu café e biscoitos. O senhor Maurício me contou que quer saber sobre Laura e Elisa. Ela disse. Ainda me lembro das duas. Eram inseparáveis. A senhora pode me contar como elas eram? Dona Carmen sorriu com tristeza. Laura era doce, quieta, estudiosa. Lia muito, sempre estava com um livro na mão. Elisa era o oposto. Expansiva, barulhenta, protetora. Cuidava de Laura como se fosse irmã de sangue mesmo. Elas se davam bem? No começo, sim. Mas quando chegaram na adolescência, algo mudou. Mudou como? Perguntei, inclinando para a frente. Dona Carmen tomou um gole de café. Elisa se tornou possessiva. Muito possessiva. Não gostava quando Laura fazia amizades com outras meninas. Ficava com ciúme se Laura prestava atenção em outra pessoa. Houve alguns incidentes. Que tipo de incidentes? Uma vez, uma menina nova chegou no orfanato. Laura foi gentil com ela, conversou. Ajudou ela a se adaptar. Elisa ficou furiosa. 2 dias depois, a menina nova sofreu um acidente. Caiu da escada, quebrou o braço. Ninguém viu como aconteceu, mas eu sempre suspeitei que Elisa tinha empurrado ela. A senhora tem certeza? Não tenho provas, mas trabalhei com crianças por 40 anos. Sei reconhecer os sinais. Elisa tinha algo errado. Não era maldade pura. Era mais como se ela não entendesse limites, não conseguisse controlar suas emoções quando se tratava de Laura. E quando elas saíram do orfanato? Laura saiu primeiro, aos 16. Conseguiu um emprego de secretária, alugou um quarto em uma pensão. Prometeu voltar para buscar Elisa assim que conseguisse juntar dinheiro. Mas quando Elisa completou 16 e também saiu, Laura já estava diferente. Tinha feito amigos, tinha vida própria. Acho que tentou se distanciar. Elas mantiveram contato? Por um tempo, sim. Elisa vinha me visitar às vezes, contava que ainda via Laura. Mas percebi que Laura estava tentando criar distância. Então, de repente, Elisa parou de vir. Parou de falar sobre Laura. Foi como se tivesse desaparecido. Nunca mais soube dela. Até hoje, quando o senhor Maurício me ligou.
Obrigado por essas informações, Dona Carmen. Ajudam muito. Ela me olhou com preocupação. Posso perguntar por que está investigando? Laura está bem? Laura faleceu há 30 anos. Respondi com voz baixa. Em um incêndio. E tenho razões para acreditar que Elisa esteve envolvida. Dona Carmen levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus, eu sempre temi que algo assim acontecesse. Sempre soube que a obsessão de Elisa por Laura não era saudável. Mas nunca pensei que chegaria a tanto. A senhora disse que Elisa era possessiva. Ela já demonstrou interesse romântico por Laura? Não da forma convencional. Era mais como se ela precisasse de Laura para existir. Como se Laura fosse o centro do seu universo e nada mais importasse. Quando você ama alguém de verdade, quer que a pessoa seja feliz, mesmo que não seja com você. Mas Elisa não entendia isso. Para ela, Laura tinha que ser só dela. E se Laura conhecesse alguém, ficasse noiva? Dona Carmen balançou a cabeça lentamente. Aí seria o fim do mundo para Elisa. Ela nunca aceitaria perder Laura para outra pessoa. As peças começavam a se encaixar. Laura e eu nos casamos. Elisa não aceitou. Seguiu Laura, vigiou ela, e quando percebeu que não conseguiria separá-la de mim, tomou a decisão mais drástica. Eliminou Laura do jogo. Mas então por que se aproximar de mim depois? Por que assumir outra identidade e se casar comigo? Vingança? Dona Carmen pensou por um momento. Talvez não fosse vingança. Talvez fosse a forma distorcida dela manter Laura viva, substituindo Laura na vida de você. A ideia era perturbadora. Elisa tinha matado Laura e depois tomado o lugar dela na minha vida. Como se pudesse se tornar Laura casando comigo. Era doentio, retorcido. Dona Carmen, a senhora tem alguma foto das duas juntas? Além desta que o Maurício me mostrou? Ela levantou, foi até um armário antigo, voltou com um álbum de fotos desgastado. Guardo fotos de todos os meninos e meninas que passaram pelo orfanato. Aqui. Folheou até encontrar uma seção. Ali estavam Laura e Elisa em várias fotos. No refeitório, no pátio, em festas de aniversário. Em todas, Elisa estava ao lado de Laura, sempre tocando ela de alguma forma. Mão no ombro, braços entrelaçados, cabeças encostadas. Em uma foto específica, as duas estavam fantasiadas para uma festa junina. Laura usava vestido xadrez vermelho, tinha 13 ou 14 anos. Elisa estava ao lado, também de vestido xadrez, mas seu olhar não estava na câmera. Estava fixo em Laura, com uma intensidade que me fez arrepiar. Posso tirar foto destas? Pedi. Pode sim. Fotografei várias com meu celular. Principalmente aquelas onde conseguia ver o rosto de Elisa com clareza. Precisava ter certeza absoluta de que ela e Helena eram a mesma pessoa. Agradecemos e saímos. No carro, Maurício dirigia em silêncio, enquanto eu processava tudo. Estava escurecendo, as luzes da cidade começavam a se acender. O que vai fazer agora? Maurício perguntou. Preciso de provas concretas. Algo que comprove que ela causou o incêndio. Só então posso confrontá-la. Posso tentar conseguir acesso aos arquivos policiais do caso. Tenho contatos no departamento. Faça isso. Preciso de tudo o que tiver. Cheguei em casa às 10 da noite. Helena estava na sala, assistindo um filme. Levantou quando me viu, veio me abraçar. Nossa, você está gelado. Onde estava? Resolvendo problemas na obra. A noite esfriou. Ela me estudou com aqueles olhos castanhos que agora eu via com outros olhos. Será que eram lentes de contato? Será que os olhos verdadeiros de Elisa eram de outra cor? Fiz um chá para você, ela disse. Está na cozinha, ainda quente. Obrigado. Fui até a cozinha, peguei a caneca de chá. Camomila com mel, do jeito que eu gostava. Levei até o nariz, senti o aroma. Será que ela colocaria algo nele? Veneno? Sedativo? Estava ficando paranoico. Mas tinha motivos para isso. Fingi beber, joguei metade na pia quando ela não estava olhando. Voltei para a sala, sentei no sofá ao lado dela. O filme era uma comédia romântica, mas não conseguia prestar atenção. Helena encostou a cabeça no meu ombro. Eduardo,
Você tem estado tão distante. Estou preocupada com você. Só estresse do trabalho. Não é só isso. Você está diferente. Desde aquele dia que me viu queimando os papéis no quintal. Meu coração acelerou. Será que ela suspeitava que eu sabia? Não tem nada a ver com isso. Menti. Tem certeza? Porque se você quer saber o que eram aqueles papéis, posso te contar. Era minha chance. Queria ouvir que mentiras ela inventaria. Pode contar. Helena se afastou um pouco, me encarou. Eram cartas que eu mesma escrevi quando era jovem. Para uma amiga que morreu. Ficava relendo elas às vezes, me torturando com memórias. Decidi me livrar delas para seguir em frente. Que amiga? Ela hesitou apenas uma fração de segundo. Você não conheceu. Era do tempo que eu morava em outro lugar. Antes de vir para São Paulo. Como ela morreu? Acidente. Não gosto de falar sobre isso. Estava mentindo. Via nas microexpressões do rosto dela, na forma como desviava ligeiramente o olhar. Mas fingia acreditar. Entendo, sinto muito. Obrigada. Ela apertou minha mão. Mas agora já passou. Estou em paz com isso. Paz. Que palavra interessante para alguém que tinha assassinado a melhor amiga. Continuamos assistindo o filme em silêncio. Quando terminou, subimos para dormir. Helena tomou banho, vestiu a camisola de cetim azul que usava para dormir, deitou do lado dela. Eu tomei banho também, mas demorei propositalmente. Quando saí, ela já estava dormindo, ou fingindo estar. Deitei, olhei para o teto, planejei meus próximos passos. Precisava daqueles arquivos policiais. Precisava de algo que provasse definitivamente que o incêndio foi criminoso e que Elisa estava envolvida. Meu celular vibrou. Mensagem de Maurício. Consegui contato no departamento de polícia. Amanhã tenho acesso aos arquivos. Te ligo assim que tiver algo. Respondi. Ótimo. Obrigado. Consegui dormir apenas por algumas horas. Acordei várias vezes com pesadelos. Laura no incêndio, gritando meu nome. Eu tentando alcançá-la, mas minhas pernas não se moviam. E ao fundo, sempre Elisa, observando com um sorriso perturbador. Na manhã seguinte, acordei cedo. Helena ainda dormia. Desci, tomei café sozinho, saí para trabalhar antes dela acordar. Não conseguia mais fingir normalidade perto dela. No escritório, fingi trabalhar, mas minha mente estava longe. Por volta das 11 da manhã, Maurício ligou. Eduardo, preciso que venha aqui. Já, encontrou algo? Encontrei. E o senhor precisa ver isso pessoalmente. Chego em 20 minutos. Dirigi rápido, estacionei em frente ao prédio dele, subi correndo as escadas. Maurício me esperava com vários documentos espalhados na mesa. Consegui acesso aos arquivos do incêndio, ele disse. E tem algo muito errado com toda essa história. Me mostre. Ele pegou o primeiro documento. Este é o laudo dos bombeiros. Diz que o incêndio começou por curto-circuito na fiação. Mas olhe aqui. Ele apontou para uma parte do texto. O bombeiro que assinou o laudo foi afastado 3 meses depois por suspeita de aceitar subornos para alterar laudos em outros casos. Então o laudo pode ser falso? Mais que isso. Consegui falar com um bombeiro aposentado que estava lá naquela noite. Ele se lembra do caso porque achou estranho desde o início. Segundo ele, o padrão de queima não era consistente com curto-circuito. Parecia mais acelerador de combustão. Alguém jogou gasolina ou algo parecido? Exatamente. Mas quando ele tentou mencionar isso no relatório, foi impedido pelo superior, o mesmo que depois foi afastado por corrupção. Alguém pagou para encobrir um incêndio criminoso, eu disse, sentindo raiva crescer no peito. Sim, e tem mais. Maurício pegou outro papel. Consegui registros de movimentação bancária da época. Uma semana antes do incêndio, Helena, ou melhor, Elisa, sacou 15 mil reais de uma conta. Era muito dinheiro para alguém que trabalhava como secretária. E 2 dias após o incêndio, o bombeiro corrupto depositou exatamente 15 mil reais na conta dele. Ela pagou para ele falsificar o laudo. Com certeza. Mas tem algo ainda mais perturbador. O quê? Maurício me entregou uma foto. Era uma imagem de câmera de segurança, granulada em preto e branco. Mostrava uma mulher jovem saindo de um prédio.
A qualidade era ruim, mas dava para ver cabelos escuros, roupas escuras. Esta foto foi tirada na madrugada do incêndio, às 2h45 da manhã, 15 minutos antes do fogo começar. É do prédio onde você morava com Laura. Senti o sangue ferver. Elisa estava lá. Ela começou o fogo. Sim. E olhe o que ela carrega na mão. Maurício apontou para um detalhe na foto. Um objeto cilíndrico. Parece uma garrafa. De gasolina, provavelmente. Ela entrou, despejou gasolina pelo apartamento enquanto vocês dormiam, saiu. E minutos depois acionou o fogo de alguma forma. Provavelmente um dispositivo temporizado, para estar longe quando acontecesse. Como conseguiu essas imagens? Estava nos arquivos, mas marcado como não identificado. Ninguém tentou identificar porque o caso foi arquivado como acidente. Mas agora temos provas. Provas reais. Precisamos levar isso para a polícia, eu disse. Maurício balançou a cabeça. Não é tão simples. O caso tem 30 anos. Muitas evidências se perderam. E Helena, ou Elisa, é esperta. Ela construiu uma identidade falsa perfeita. Vai negar tudo. Dizer que essas fotos não provam nada porque não dá para ver o rosto claramente. Então o que fazemos? Precisamos de uma confissão. Precisamos fazer ela admitir o que fez. Como? Tenho uma ideia, mas é arriscado. Você teria que confrontá-la, usar as informações que temos para pressioná-la. E gravar tudo. Ela pode me machucar. Se matou Laura, pode me matar também. Por isso vou estar por perto. Com a polícia em espera. Aos primeiros sinais de perigo, entramos. Pensei por um longo momento. Era perigoso. Mas era a única forma de ter justiça para Laura. Para nosso filho que nunca nasceu. Vamos fazer isso. Quando? Hoje à noite. Na sua casa. Vou preparar equipamento de gravação, coordenar com a polícia. Você chega em casa no horário normal, age naturalmente. Por volta das 10 da noite, quando ela estiver relaxada, você confronta ela. E se ela fugir? Teremos pessoas vigiando a casa. Ela não vai escapar. Concordei com o plano. Maurício me deu um dispositivo minúsculo de gravação. Me ensinou como usar. Era tão pequeno que cabia no bolso da camisa. Praticamente invisível. Passei o resto do dia em estado de ansiedade extrema. Não consegui comer nada no almoço. Fiquei no escritório, olhando para o relógio, esperando as horas passarem. Às 6 da tarde, saí do trabalho e fui para casa. Mãos suavam no volante. Coração batia irregular. Na garagem, respirei fundo várias vezes antes de sair do carro. Helena estava na cozinha preparando o jantar como sempre. Cheiro de alho e tomate no ar. Oi, amor, ela disse sorrindo. Hoje fiz aquele macarrão que você gosta. Que bom, respondi forçando um sorriso. Jantamos juntos. Conversa superficial sobre o dia. Ela contou que tinha ido ao salão, que Beatriz tinha ligado, que Rafael confirmou o jantar de domingo. Eu acenava, fingia prestar atenção, mas minha mente estava no que viria. Às 9h30 subimos para o quarto. Helena tomou banho cantarolando, saiu usando o roupão, se sentou na penteadeira para passar creme no rosto. Eu tomei banho também, vesti roupas confortáveis, voltei para o quarto. Ela já estava na cama lendo um livro. Olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso que me enganou por 23 anos. Eu me sentei na borda da cama, de costas para ela. Era agora. Liguei discretamente o dispositivo de gravação no bolso. Helena, preciso te fazer uma pergunta. Claro, ela disse, colocando o livro de lado. O que é? Me virei para encará-la. Quem é Elisa Santos? Vi a mudança no rosto dela. Foi instantâneo. O sorriso congelou, depois desapareceu completamente. Os olhos se arregalaram, não de surpresa, mas de pânico calculado. As mãos que seguravam o livro apertaram até os nós dos dedos ficarem brancos. Não sei do que você está falando, ela disse, mas sua voz saiu fina, artificial. Acho que sabe sim, continuei, mantendo voz firme apesar do medo que sentia. Elisa Santos. Cresceu no orfanato São Vicente em Santo André. Era a melhor amiga de Laura Mendes, minha primeira esposa. Helena, ou Elisa,
Se levantou da cama lentamente. Seu corpo inteiro estava tenso como animal encurralado. Eduardo, você está cansado, está confundindo as coisas. Não estou confundindo nada. Sei quem você é. Sei que assumiu a identidade de Helena Costa, uma mulher que morreu em 97. Sei que seguiu Laura antes dela morrer. E sei que causou o incêndio que matou ela. Ela recuou um passo, batendo nas costas na parede. Seu rosto tinha perdido toda a cor. Por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Mas então algo mudou em seus olhos. O pânico foi substituído por algo mais frio, mais calculado. Como descobriu? Ela perguntou, e sua voz era diferente agora. Mais dura, sem a doçura artificial que sempre usava. Encontrei as fotos, as que você tirou de Laura, e a carta que tentou queimar. Ela soltou uma risada sem humor. Aquela maldita carta. Eu sabia que deveria ter queimado tudo há anos, mas não conseguia. Era a última coisa que tinha dela. Dela? Você matou ela. Não. Elisa gritou de repente com uma ferocidade que me fez recuar. Você matou ela. Você tirou ela de mim. Laura era minha. Sempre foi minha. Até você aparecer e destruir tudo. Laura não era propriedade de ninguém. Era uma pessoa, com vida própria, que escolheu se casar comigo. Elisa começou a andar de um lado para o outro do quarto, as mãos tremendo. Você não entende. Nunca vai entender. Laura e eu éramos uma só. No orfanato, quando todas as outras crianças nos rejeitavam, nós tínhamos uma a outra. Eu cuidava dela, protegia ela, amava ela. Isso não é amor, Elisa. Isso é obsessão. Ela parou de andar, me encarou com olhos cheios de lágrimas e raiva. Chame do que quiser. Mas era real. Era verdadeiro. E então ela cresceu, saiu do orfanato, começou a me deixar de lado. Fez novas amigas, arranjou empregos, começou a viver como se eu não existisse mais. Porque ela tinha direito a uma vida própria. Não! Elisa gritou. Ela prometeu que nunca me abandonaria. Prometeu que sempre seríamos nós duas contra o mundo. Mas ela mentiu. E quando conheceu você, foi o fim. Ela me olhava como se eu fosse uma estranha. Como se nossos anos juntas não significassem nada. Então você a matou. Elisa deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Lágrimas desciam pelo rosto, mas não eram lágrimas de remorso. Eram de autopiedade. Eu não queria. Ela disse com voz chorosa. Tentei fazer ela voltar para mim. Tentei fazê-la entender que você não prestava, que ia machucá-la, que só eu realmente me importava com ela. Mas ela não ouvia. Disse que estava grávida, que ia ter um bebê com você, que ia construir uma família. Você sabia da gravidez? Ela me contou, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Não percebia que estava me matando com cada palavra. Naquela noite, segui vocês até em casa. Fiquei do outro lado da rua, olhando pela janela. Vi vocês jantando juntos, rindo, felizes. E percebi que tinha perdido ela para sempre. Então comprou gasolina, esperou até dormirmos e ateou fogo. Elisa balançou a cabeça violentamente. Não foi assim. Eu só queria assustá-la. Queria que ela percebesse que estava em perigo com você, que precisava de mim para protegê-la. Entrei no apartamento, despejei a gasolina, ia acender só um pouquinho, só para fazer fumaça, só para assustá-la. Mas você incendiou o apartamento inteiro. Matou Laura e nosso filho. Foi um acidente. O fogo se espalhou mais rápido do que eu esperava. Tentei voltar, tentei apagá-lo, mas já era tarde demais. As chamas eram muito altas, muito quentes. Tive que fugir. Você deixou ela morrer, eu disse, sentindo náusea. E depois pagou um bombeiro para falsificar o laudo. Elisa enxugou as lágrimas, sua expressão endurecendo. Eu não tinha escolha. Se descobrissem que foi intencional, eu iria presa. E então quem cuidaria de Laura? Quem manteria sua memória viva? Laura estava morta, Elisa. Você garantiu isso. Não! Ela gritou levantando. Laura não morreu. Ela vive em mim. Quando assumi a identidade de Helena, quando me aproximei de você, quando me casei com você,
Eu me tornei ela. Vivi a vida que ela teria vivido. Tive os filhos que ela teria tido. Fui a esposa que ela teria sido. A insanidade da lógica dela me deixou sem palavras por um momento. Ela realmente acreditava nisso. Acreditava que tinha se tornado Laura. Você está doente, Elisa. Precisa de ajuda. Ela riu, um som áspero e quebrado. Doente? Vivi 23 anos ao seu lado. Fui uma boa esposa. Criei seus filhos. Cuidei de você quando estava doente. Construí uma vida com você. Isso não significa nada. Significa que você é uma mentirosa. Uma assassina que construiu uma vida inteira sobre o cadáver da mulher que afirmava amar. Elisa deu um passo em minha direção, os olhos brilhando com algo perigoso. Você não pode me julgar. Você não sabe o que é amar alguém tão profundamente que não consegue respirar sem eles. Você não sabe o que é ser abandonado pela única pessoa que importa. Eu sei o que é perder a pessoa que amo. Retruquei. Laura foi arrancada de mim por causa da sua obsessão doentia. E agora sei que passei 30 anos sendo enganado, dormindo ao lado da mulher que a matou. Elisa parou, sua expressão mudando novamente. Desta vez para algo frio, calculado. E o que você vai fazer com essa informação, Eduardo? Vai me denunciar? Destruir nossa família? Rafael e Beatriz vão ficar devastados quando descobrirem quem sua mãe realmente é. Era uma ameaça velada. Ela estava testando quanto eu estava disposto a sacrificar. Já denunciei. A polícia sabe de tudo. Tem as provas. As fotos. Os registros bancários. O depoimento da dona Carmen. E está gravando nossa conversa agora mesmo. Mostrei o dispositivo no bolso da camisa. O rosto de Elisa empalideceu novamente. Você me armou uma cilada. Armei. Porque você é uma assassina e merece pagar pelo que fez. Por um momento pensei que ela fosse desabar. Mas então algo mudou. Seus olhos se estreitaram, o corpo ficou tenso. Reconheci a expressão. Era a mesma que Dona Carmen havia descrito. A expressão de alguém prestes a fazer algo violento. Elisa deu um passo em minha direção. Se vou pagar, você vem comigo. Ela se moveu rápido, mais rápido do que eu esperava. Pegou o abajur da mesa de cabeceira, arrancou o fio da tomada, levantou sobre a cabeça. Ia me bater. Rolei para o lado quando ela atacou. O abajur acertou o colchão onde eu estava segundos antes, fazendo um buraco no tecido. Elisa gritou de frustração. Levantou novamente. Polícia! Não se mexa! A porta do quarto explodiu. 3 policiais entraram, armas em punho. Maurício estava atrás deles. Elisa congelou, o abajur ainda erguido sobre a cabeça. Solte a arma! Mãos para cima! Agora! Elisa olhou para os policiais, depois para mim. Depois para suas próprias mãos, segurando o abajur. Lentamente, a realidade do que estava acontecendo pareceu penetrar. Ela soltou o abajur, que caiu no chão com um barulho surdo. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos, soluçando. Laura, ela murmurava repetidamente. Laura, me perdoa. Laura. Os policiais a algemaram, leram seus direitos. Ela não resistiu. Apenas continuava murmurando o nome de Laura como um mantra. Maurício me ajudou a levantar. Você está bem? Estou. Obrigado por chegar a tempo. Estávamos escutando tudo. Assim que ela pegou o abajur, entramos. Levaram Elisa escada abaixo. Ela olhou para mim uma última vez antes de ser colocada na viatura. Não havia raiva em seus olhos agora. Apenas vazio. Eu a amava. Ela disse, voz fraca. De verdade. Você precisa acreditar nisso. Não respondi. Não havia nada que eu pudesse dizer. Os policiais fecharam a porta da viatura e a levaram embora. As luzes azuis e vermelhas piscando na noite escura de Alphaville. Passei o resto da noite na delegacia, dando depoimento oficial. Contei tudo desde o começo. A carta queimada, as fotos, as investigações, a confissão gravada. Os policiais ouviram tudo, anotaram cada detalhe. Maurício ficou comigo o tempo todo. Por volta das 4 da manhã, finalmente terminamos. O delegado,
Um homem de meia idade com olheiras profundas me apertou a mão. O senhor fez a coisa certa, senhor Almeida. Sei que não foi fácil. Sua esposa, ou melhor, Elisa Santos, será acusada formalmente de homicídio doloso e falsidade ideológica. Com as provas que temos, é provável que passe o resto da vida na prisão. E meus filhos? Eles precisam saber? Vão precisar, sim. Mas podemos fazer isso de forma cuidadosa, com apoio psicológico. Temos profissionais que lidam com essas situações. Agradeci e saí da delegacia com Maurício. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Era um novo dia, mas eu me sentia exausto demais para apreciar. O que vai fazer agora? Maurício perguntou. Não sei. Preciso contar para Rafael e Beatriz. Preciso reorganizar minha vida. Preciso processar tudo isso. Se precisar de ajuda, pode me ligar. Obrigado, Maurício, por tudo. Nos despedimos. Dirigi para casa sozinho. A casa que tinha compartilhado com uma assassina por 23 anos. Não sabia se conseguiria continuar morando lá. Liguei para Rafael e Beatriz, pedi para virem imediatamente. Disse que era urgente. Ambos chegaram em menos de 1 hora, preocupados, assustados. Sentamos na sala. A mesma sala onde tinha assistido 1000 filmes com Elisa fingindo ser Helena. A mesma sala onde celebramos aniversários, natais, vitórias e derrotas. Pai, o que aconteceu? Rafael perguntou. Cadê a mãe? Ela não é sua mãe, comecei, e vi a confusão nos rostos deles. Quer dizer, ela criou vocês, amou vocês, mas não é quem vocês pensam que é. Passei a próxima hora contando tudo. Vi meus filhos passarem por todas as emoções. Choque, negação, raiva, tristeza, confusão. Beatriz chorou. Rafael ficou em silêncio, processando. Então ela matou sua primeira esposa? Beatriz perguntou com voz tremendo. Nossa mãe é uma assassina? Biologicamente ela não é mãe de vocês. Mas sim, ela matou Laura. E depois assumiu uma identidade falsa para ficar comigo. Não consigo acreditar, Rafael disse. 29 anos da minha vida foram uma mentira. Todas as memórias que tenho dela, todas as vezes que ela me abraçou, me consolou, me chamou de filho, tudo mentira. Não sei se era mentira, eu disse. Acho que ela realmente amava vocês. Da forma distorcida dela, mas amava. O problema é que toda a base da vida dela era construída sobre um crime horrível. Beatriz me abraçou chorando. Sinto muito, pai. Deve ter sido horrível descobrir tudo isso. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa. Mulher se passa por outra por 25 anos após assassinar rival. Era a manchete. Repórteres acamparam em frente à minha casa. Meus vizinhos me olhavam com pena e curiosidade mórbida. Tive que contratar segurança privada. Rafael e Beatriz estavam devastados. Ambos entraram em terapia. Rafael tirou licença do trabalho. Beatriz chorava ao telefone todas as noites. Como mãe, eles perguntavam: como alguém que nos amava fez algo tão horrível? Não tinha respostas para dar. Eu mesmo estava em terapia 3 vezes por semana, tentando processar 30 anos de engano. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Elisa foi avaliada psicologicamente e considerada capaz de responder por seus atos. Não era insana legalmente, apenas obcecada e perigosa. Fui visitá-la na prisão uma vez. Não sei por quê. Talvez precisasse de fechamento. Talvez quisesse entender. Ela estava magra, pálida, usando o uniforme laranja de presidiária. Sentamos separados por um vidro, falando através de telefones. Por que veio? Ela perguntou, voz apática. Não sei. Talvez para ouvir a verdade. A verdade completa. Ela me olhou por um longo momento. Você quer saber se alguma coisa entre nós foi real? Se eu realmente te amei, ou se foi tudo parte de uma fantasia doentia? Sim. Elisa suspirou. No começo era só sobre Laura. Eu queria viver a vida que ela teria vivido. Mas com o tempo, Eduardo, você se tornou real para mim. Os meninos se tornaram reais. A vida que construímos se tornou real. Mas era construída sobre mentiras e assassinato. Eu disse. Eu sei. E vivo com isso todo dia.
Vejo o rosto de Laura todas as noites quando fecho os olhos. Ouço os gritos dela. Sinto o cheiro da fumaça. Minha punição começou muito antes de ser presa. Isso não muda nada. Você tirou dela a chance de viver, de ter nosso filho, de envelhecer. E me roubou 30 anos de verdade. Elisa colocou a mão no vidro. Lamento muito. Se pudesse voltar naquela noite, faria diferente. Deixaria ela ser feliz com você. Deixaria ela viver. Mas não pode. E agora todos nós temos que viver com as consequências. Eu sei. Ela tirou a mão. Cuide dos meninos, Eduardo. Eles não têm culpa de nada. E diga para eles que, apesar de tudo, o amor que senti por eles sempre foi genuíno. Levantei para ir embora. Eduardo, ela me chamou. Uma última coisa. As cartas que queimei eram cartas que Laura me escreveu do orfanato, antes dela sair. Eu as guardei todos esses anos como tesouros, mas percebi que precisava deixá-las ir. Deixar Laura descansar em paz. Por que não as queimou antes? Porque enquanto existissem, ela ainda estava viva de alguma forma. Mas você merecia paz, mesmo que eu não merecesse. Sai dali sem olhar para trás. Foi a última vez que a vi pessoalmente. 3 anos depois, vendo da janela do meu novo apartamento no Itaim Bibi. 3 anos se passaram desde aquela noite terrível. O julgamento terminou com Elisa condenada a 25 anos de prisão por homicídio doloso. Ela não apelou. Aceitou a sentença em silêncio. Vendi a casa em Alphaville. Não conseguia mais viver lá. Cada cômodo tinha memórias contaminadas. Comprei um apartamento menor no Itaim Bibi. Comecei de novo. Rafael se recuperou melhor que Beatriz. Casou-se recentemente com uma moça que conheceu na terapia de grupo. Eles se apoiaram mutuamente através do trauma. Beatriz ainda luta, mas está melhorando. Mudou-se para o Rio de Janeiro. Disse que precisava de distância de São Paulo e de todas as memórias. Quanto a mim, aprendi a viver com o peso. A terapeuta diz que nunca vou superar completamente, mas posso aprender a carregar a dor de forma mais leve. Alguns dias são melhores que outros. Visitei o túmulo de Laura pela primeira vez em 3 décadas. Levei flores, pedi perdão por não ter protegido ela, por ter sido enganado pela pessoa que a matou, por não ter feito justiça mais cedo. Coloquei também uma foto de ultrassom que encontrei entre os pertences de Laura, guardados pela família dela. Era do nosso filho, com 8 semanas. Nunca tinha visto essa foto antes. Chorei ali no cemitério, ajoelhado na grama, finalmente permitindo-me sentir todo o luto que tinha reprimido. Hoje tenho 68 anos. A Almeida Construções continua operando, mas passei a gestão para Rafael. Eu me aposentei, passo meus dias lendo, caminhando no parque, visitando meus filhos. Às vezes ainda sonho com Laura, mas agora são sonhos bons. Ela está viva, sorrindo, grávida, feliz. Nesses sonhos o incêndio nunca aconteceu. Elisa nunca existiu. Tivemos nosso filho, o criamos, envelhecemos juntos. Então acordo, e a realidade dói de novo. Mas a dor é mais suportável agora, porque finalmente sei a verdade. Finalmente fiz justiça, e Laura pode descansar em paz.